Olá, meu querido investidor. Que ano de 2024 difícil para nós investidores, muita sofrência, mas em 2025, será que vai ser diferente? Vamos ver as primeiras informações que nós temos sobre a Bolsa de Valores para esse primeiro dia. Bem, espero que sejam só notícias positivas para nós investidores, ou negativa, né? Porque algumas pessoas podem operar vendido e também tirar algum lucro com essas ações vendidas. Mas o que importa é que o mercado se defina qual o ritmo que ele vai seguir. Então vamos lá para algumas informações para que a gente possa ter elementos para tomar nossas decisões de forma acertada e assim trabalharmos positivamente na Bolsa de Valores. Vamos lá, pessoal. Uma grande notícia lançada pela Brava Energia, essa empresa que tem decolado nos últimos dias. Quinta-feira, será que ela vai voar? Tudo indica que sim. Ela vem andando bem e tem essa relevante notícia, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, para início das operações do FPSO Atlanta. Bem, gente, a primeira companhia independente de petróleo e gás do país a desenvolver um sistema de produção em águas profundas desde sua fase inicial. Olha que destaque aqui para a nossa empresa Brava Energia. A produção no FPSO Atlanta começa através dos poços 6H e 7H, mas a empresa ainda tem mais os poços 2H, 3H, 4H e 5H, que tem previsão de término e início das suas operações no segundo trimestre de 2025, ou seja, nós ainda temos coisa boa para vir para metade do ano de 2025. Qual a capacidade de produção desses poços, do total aqui de poços? Nada mais, nada menos do que 50 mil barris de petróleo por dia e tratar 140 mil barris de água por dia. Bem, gente, excelente energia para nós investidores da Brava Energia. Tudo indica que amanhã vai ser mais um dia de alta na Brava Energia. Torcer que que a nossa vontade e as informações se concretizem e amanhã seja um dia positivo para a Brava Energia. Vamos para outra informação, meus amigos. Só antes de terminar, destacar, né? Essa informação apareceu nada mais, nada menos do que aqui no dia 31 de dezembro, ou seja, no apagar das luzes, dia sem Bolsa de Valores, ou seja, tudo indica que o mercado vai se movimentar no positivo amanhã para a Brava Energia. Vamos lá, agora vamos para outra notícia. Mais uma informação da Brava, que saiu no dia 30 aqui de dezembro, e é uma notícia que saiu ao apagar das luzes também no fechamento da Bolsa de Valores. Obviamente pode influenciar o mercado na data, nessa quinta-feira, no dia 2. E a questão tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Mas vamos destacar aqui esses lados. Ela concluiu, a Brava Energia concluiu a aquisição de uma participação de 23% no Parque das Conchas na Bacia de Campos. Vale destacar que os campos adquiridos consistentes nesse Parque das Conchas na Bacia de Campos representam nada mais nada menos do que 6,2 mil barris de óleo equivalente por dia. Ou seja, só com a aquisição desse campo, ela vai ter um aumento de produção em 6,2 mil barris de óleo equivalente por dia. Ou seja, a empresa, obviamente, ela demonstra o quê? Uma maior produtividade, uma empresa que está em crescimento, está se desenvolvendo, isso é muito positivo. E esse contrato, essa concessão, ela vai durar até quando? Até 2032. Então, ó, bastante tempo aí para a Brava Energia colher esses frutos. O lado negativo, como a gente sempre sabe, tudo que se adquire tem que o quê? Se pagar. Ou seja, ela já desembolsou uma boa quantidade de milhões em dólares e ainda vai desembolsar mais ainda, porque há as prestações. Então, obviamente, aumenta um pouco o endividamento da empresa. E como é em dólares, a gente sabe que o mercado, a partir do momento que ele está
valorizando o dólar, a dívida tende a aumentar, o que é uma questão de sempre ficarmos atentos, né? Grandes aquisições podem gerar uma balança negativa se ela tiver com uma dívida muito alta. Mas, no geral, sim, é algo positivo para a empresa, bastante positivo. Creio que o mercado vai receber isso também de uma forma bastante positiva. E claro, né, já a informação batida, todo mundo já sabe, mas não custa destacar que foi retomada a produção em Papaterra. No dia 30/12 também foi destacada essa informação, mas foi logo inicialmente no pregão. Todo mundo ficou sabendo, não foi à toa que nós tivemos um disparo aí da Brava Energia em mais de 10%, quase 11%. Uma outra informação relevante aqui é que a era do gás russo na Europa chega ao fim com interrupção do fluxo via Ucrânia. Será que isso pode ser bom para o Brasil, gente? É interessante a gente ver a notícia e avaliar o que pode ser bom para o Brasil. É só a gente pensar. A partir do momento que se dificulta chegar um gás, uma energia à Europa, que na prática já vinha diminuindo a aquisição desse gás devido à guerra da Ucrânia e Rússia, a Europa não vai ficar sem energia. O que ela vai fazer? Ela vai importar outras fontes de energia. Qual vai ser as principais fontes? Obviamente, vai ser mais petróleo, vai ser mais etanol, esses que o Brasil é um grande produtor. Então, obviamente, isso abre maiores oportunidades para o Brasil exportar mais esses produtos. E assim, o Brasil termina tendo maior possibilidade de lucrar mais. Até porque o preço médio desses produtos, a partir do momento que há maior demanda, maior necessidade, tende a subir no mercado internacional. Então, positivo aí para as empresas aí do setor de energia. Crescimento do PIB da China no caminho certo para atingir a meta oficial de 2024. Os economistas da China, eles acreditam que esse ano o PIB vai crescer por volta de 4,8 a 5%. A meta oficial da China era 5%. 2024 para eles ainda não terminou. Só termina no dia 28 de janeiro. O ano novo lá da China é diferente da gente. Então até lá se espera que esse crescimento seja o quê? 4,8 a 5%. Bem, pessoal, vamos ver. O crescimento da China ele pode ser atrapalhado, principalmente no ano de 2025, por tarifas impostas pelos Estados Unidos. O governo já destacou que ele pretende agir para mitigar os efeitos tarifados impostos pelos Estados Unidos. As maiores tarifas impostas pelos Estados Unidos, obviamente, que vão dificultar um pouco a economia da China, que depende muito das exportações para os Estados Unidos. Mas já há diversas medidas que serão implementadas pelo governo que visam diminuir, minorar os problemas tarifários que serão enfrentados pela China. E, obviamente, é muito importante para a gente que a economia da China esteja bem economicamente, porque ela é um gigante mercado consumidor do Brasil em relação ao minério de ferro. Então, qualquer dificuldade da China econômica pode se refletir principalmente no setor de exportação do minério de ferro. Como a gente viu aí esse ano, a China, ela, em alguns momentos, ela teve uma certa dificuldade, principalmente no seu setor imobiliário, e ela termina, por consequência, importando menos o produto minério de ferro. E a gente vai perceber isso, obviamente, pela queda das cotações de empresas como Vale, Semi e outras do setor de minério de ferro. Vamos aqui agora para algumas informações da PRI, um fato relevante, aliás, ultra relevante, que é o quê? O aumento de capital mediante capitalização de reserva. Pessoal, na prática, eu vou resumir e vou, na verdade, arredondar alguns números. A PRIO vai aumentar o seu capital social em 3 bilhões, passando de 8 bilhões para o quê?
11 bilhões. Qual é a finalidade disso aí? Olha, ela quer financiar algumas atividades dela, ou seja, ela vai aumentar o capital para financiar alguns projetos da empresa, vai robustecer a estrutura de capital e um destaque importante que não vai ter a distribuição de novas ações entre os acionistas, o que seria algo negativo, sem dúvida. Por quê? Você teria diluição dos acionistas, o que normalmente o acionista não gosta. Isso tende a jogar a ação um pouco mais para baixo. E a Prio já tem ido um pouco mais para baixo, né? Vai ser basicamente uma operação contábil, ou seja, vai ficar lá na reserva de lucros estatutários, reserva de investimento. É apenas uma operação contábil. Para nós, acionistas, isso não vai mudar em nada, a gente não vai ser diluído. Então a gente vê como bastante positivo esse investimento de capital, que obviamente há um robustecimento da estrutura de capital da empresa, demonstra que a empresa está interessada lá em financiar os seus próprios projetos. Isso é bastante positivo para a empresa e inicialmente não tem nada de negativo. Aliás, tem algo de muito positivo. E vamos ver, como é uma notícia recente, um fato relevante recente, vamos ver como a Prio vai se comportar nesse início de ano, que eu acredito que é positivamente. Mais uma notícia aqui publicada pela empresa Agora Vale, em fato relevante. É muito importante a gente estar sempre lendo fatos relevantes que traz muitas informações que podem influenciar o mercado e não só em curto prazo, mas em longo prazo, né? A Vale informa sobre a repactuação dos contratos de concessão ferroviária. Vamos destacar um pouco esse contrato de concessão. A ANTT e a União Federal, o que eles fizeram? Elas criaram as bases gerais para a repactuação dos contratos de concessão das estradas de ferro Carajás e da estrada de ferro Vitória a Minas. E houve a prorrogação antecipada das concessões citadas e até quando? Até 2057, que visivelmente, obviamente, causa uma maior estabilização para a empresa, sabendo que tem um contrato de concessão que vai até 2057. Essa prorrogação ela foi o quê? Antecipada. Estabilização aqui das contas da empresa. Agora, só tem um problema. A Vale se compromete a um aporte global máximo de aproximadamente 11 bilhões, né? Ou seja, ela vai investir aí nessas estradas de ferro, em melhorias da estrada de ferro, 11 bilhões. E isso causa um aumento de 1,7 bilhões em provisão referente às concessões ferroviárias. Ela vai ter que gastar mais um dinheiro aí, na casa basicamente de 2 bilhões. Obviamente, isso gera o quê? Obrigações e investimentos da Vale em suas concessões ferroviárias. E agora vamos ver alguns aspectos positivos e negativos. O que você acha que tem de positivo em relação a essa notícia aqui? Essa repactuação ela traz bastante aspectos positivos. Por exemplo, que a empresa consiga se planejar melhor em relação ao escoamento dos seus produtos. A gente vê que são estradas de ferros e estrada de ferro é extremamente necessária para a empresa para escoar o seu principal produto, o seu minério de ferro. Então ela vai investir em algo que é importante para o escoamento do seu principal produto, vai demonstrar também que o governo está alinhado aos interesses da Vale. Com esse investimento, é visível uma modernização das suas concessões, um aprimoramento das suas ferrovias, de escoamento do seu produto, mas como nem tudo são só flores, também tem aspectos negativos que a gente tem que perceber como o mercado vai enxergar isso aí. E obviamente, o lado negativo é esse investimento de 11 bilhões e essa provisão de 1,7 bilhão, que pode o quê? Pode pressionar mais o caixa da empresa, dificultar mais um resultado financeiro
positivo em um curto prazo. E a gente sabe que o mercado anda valorizando muito o curto prazo. Então, talvez a cotação da empresa sofra mais um pouco com esta repactuação dos contratos de concessão ferroviária. A cotação está bem interessante da Vale, mas nada impede que ainda fique mais interessante. É uma ótima empresa, a gente sabe disso, mas algumas notícias podem não ser tão positivas. E você, o que você acha? Acha que a Vale vai positivamente com essa notícia ou vai negativamente? A Gerdau ela vai pagar 256 milhões de reais em acordo com a CADE. E esse acordo ele visa encerrar a apuração de uma suposta infração. Ela destacou nesse acordo que isso não significa que ela tenha errado. Esse acordo é porque é menos oneroso para a empresa ela pagar esse valor do que ela ficar suportando o processo, a apuração. É menos penoso. Assim, ela vai pagar à vista e com recursos próprios dela 256 milhões de reais ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. E esse fato, esse pagamento, foi divulgado ao mercado nesta segunda-feira. Obviamente, isso termina pressionando o caixa da empresa, pelo menos no curto prazo. Inicialmente é algo negativo para a empresa, mas a longo prazo, considerando o processo que já era de conhecimento público, pode ser algo positivo. Até porque se a empresa fosse condenada, poderia ser muito pior. A produção de petróleo nos Estados Unidos ela tem aumentado de uma forma bem expressiva. Por exemplo, em outubro de 2024, por dia, houve um aumento de produção em 260 mil barris, um aumento bem expressivo. Isso acarreta, obviamente, um aumento da oferta de petróleo. E se há um aumento da oferta sem o crescimento da demanda, o que acontece? O que vai acontecer? Os preços do petróleo tendem a ser pressionados para baixo. China inicia investigação que pode limitar a importação para proteger produção local. Bem, gente, o que é fato? A China tem sofrido com a grande importação de carne vinda, por exemplo, do Brasil. Quase 50% da carne produzida no Brasil termina indo para a China. Só corrigindo, quase 50% da carne exportada pelo Brasil vai para a China. Na verdade, representa 41,1% da carne exportada para a China. Então, o maior mercado consumidor das nossas exportações de carne é a China. E caso a China comece a partir dessa investigação, provavelmente essa investigação pode resultar numa taxação dos produtos que são oriundos do Brasil. Isso pode causar o quê? Pode causar uma diminuição das exportações do Brasil. Isso pode favorecer, obviamente, o preço da carne aqui no nosso país. A carne pode ficar um pouco mais barata. Isso pode até motivar o maior consumo no mercado interno. Mas é fato que frigoríficos, empresas que trabalham com carne, vão ver o seu resultado cair. Empresas como Marfrig, Minerva, JBS tendem a sofrer, pois os seus lucros vão diminuir. Salário mínimo. Lula assinou o decreto do salário mínimo para 25. Qual o valor que ele definiu? R$ 1.518. Em 2024, a inadimplência das empresas bateu recordes. As dívidas chegaram a 156 bilhões. O setor de serviços representou a maior parte das empresas com os compromissos negativados, representando aí 56%.
Já o setor de comércio representa 30%. A indústria parece um pouco menos afetada em relação à inadimplência, representando 7% do valor relatado. O segmento financeiro e o terceiro setor foram os menos afetados, ficando ali na casa dos 0,8% e 0,3%, respectivamente. Mais uma vez falando de inadimplência, sendo que agora a gente vai falar de inadimplência no setor de imóveis. O sistema de leilão, que é interessante para muita gente, ele aumentou nos últimos 2 anos em 5 vezes. Mas por que ele aumentou em 5 vezes? Ele aumentou em 5 vezes porque a inadimplência em relação a imóveis, o sonho da casa própria, aumentou também em 5 vezes. Está mais difícil pagar as dívidas. A gente está percebendo que a inflação, embora esteja ali numa taxa controlada, na casa ali dos 4, 5%, quando a gente vai no mercado, não é isso que a gente sente. A gente percebe que a nossa inflação pessoal está bem acima desses valores. E as pessoas que compram imóveis também estão percebendo isso e termina sobrando menos grana, menos dinheiro para pagar os imóveis. E aumentando essa inadimplência, o banco tem o direito de retomar esses imóveis e vendê-los em leilões, o que termina tendo esse grande aumento de oferta de leilões de imóveis, que seria muito positivo se não fosse resultado da dificuldade financeira das pessoas em quitar. Pessoal, encerra aqui o vídeo de hoje, mas antes de encerrar, eu quero agradecer por você ter acompanhado até aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Agradeço a audiência e até o próximo vídeo.